Passo a passo com todas as dicas e todos os truques para você montar um buquê de noiva com rosas vermelhas. E ainda fazer um buquezinho de dama. É o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Você Faz, Você Decora. Eu sou Vitor Buriti e aqui eu te ensino tudo sobre festas. No vídeo de hoje a gente vai fazer essa maravilha de buquê de noiva. Vocês pediram um buquê de noiva todo de rosas vermelhas. E eu vou aproveitar que a minha noiva desse final de semana escolheu um buquê bem lindo, bem tradicional, a cara do amor, todo de rosas vermelhas. E olha só que maravilha que ficou. Vou te ensinar todos os truques, como é que a gente fez a limpeza, a quantidade de rosas, como é que a gente fez a montagem, os truques para o buquê ficar redondinho. Então vamos embora pro vídeo, porque aqui você já sabe, eu te ensino todos os truques e te dou todas as dicas. E já tô eu aqui com minha bancada toda preparada para te mostrar os materiais que a gente vai precisar para montar o nosso buquê de noiva de hoje. Se você está aqui pela primeira vez, deixa eu te explicar bem rapidinho como funciona. Não precisa você se preocupar em anotar nada, porque eu vou deixar tudo lixadinho aqui na descrição do vídeo. É só você depois conferir todos os itens. Além disso, eu deixo um post lá no nosso Instagram, aqui ó, no @canal Você Faz, Você Decora. E lá tem um post carimbado com o nome materiais. Lá também eu vou deixar a lista completa de todos os materiais que a gente vai utilizar. Então agora preste atenção no vídeo, fica ligadinho aí em todos os truques que eu vou te ensinar. Acompanha o vídeo até o final, porque lá no finalzinho eu vou te mostrar também como é que a gente faz para armazenar o nosso buquê de noiva até a hora do casamento, tá joia? Chega aqui pertinho que eu vou te mostrar todos os itens que a gente vai precisar para o nosso buquê de hoje. Vou começar aqui pelos materiais. Então a gente vai precisar de uma tesoura, de uma faca, a fitinha floral tape para a gente fazer o acabamento no final, um fitilho para amarração, rosas vermelhas, e aí a gente vai utilizar 2 pacotes com 20 unidades, um pacotinho aqui da Lato Folha, que é essa florzinha bem miudinha, que a gente chama flor de acabamento, e 2 pacotes de folhagem ruscos. Esses são os materiais para o nosso vídeo de hoje. O mais importante, antes de a gente começar a montar de fato um buquê de noiva, é a gente fazer o tratamento das flores. Porque a gente sabe que as noivas, aí é quem escolhe mais ou menos. É muito raro uma noiva deixar o buquê dela a cargo do decorador. Então, essa noiva de hoje, ela escolheu, o sonho dela da vida inteira é casar com um buquê todo de rosas vermelhas, que é bem tradicional, remete aí ao romantismo, ao amor. E aí a gente vai fazer a limpeza das rosas. Mas a gente compra assim um pacotinho com 20 unidades. Geralmente quando a gente vai fazer buquê de noiva, que é um buquê curto, né, a nível de talo, a gente compra um pacotezinho assim de rosa curta, que ela é mais barata. E aí a gente vai fazer o tratamento e a limpeza das rosas. Geralmente quando a gente compra as rosas, chega aqui pertinho para você ver que é muito comum a gente comprar ela com essas pétalas aqui meio machucadas. Vem ó, pétalas queimadas, machucadas, tá vendo, amassadas. Isso é muito comum quando a gente compra um pacote de rosa. Tanto que quando as pessoas não conhecem, ela acha que essas rosas aqui na floricultura, essa rosa já tá velha. Mas é uma rosa boa. Eu sempre digo assim, ó, existem dois truques para você reconhecer rosa. Primeiro é você observar o finalzinho aqui do talo dela. Se o talo estiver bem verdinho, então significa que uma rosa, ela tá em boa qualidade. E um outro truque é você observar essa partezinha aqui, ó, de trás do botão. Se essa partezinha também tiver um verdezinho bonito, um verdezinho claro, né, hidratado, então é sinal também de que a rosa é uma rosa de boa qualidade. O que é que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou limpar as rosas. E aí a limpeza das rosas pro buquê, a gente vai tirar todas essas pétalas que estão machucadas. E olha como eu já consegui deixar a rosa aqui, ó, com outra aparência, tá vendo? E olha o tanto de pétalas que eu retirei para fazer a limpeza dela completa. Eu vou fazer aqui isso com todos os botões. Olha isso como tá feinho. Então a gente vem aqui, ó, e faz essa limpeza das rosas. Eu sempre digo de que é muito importante a gente aprender a forma correta de limpar a rosa, pra gente não prejudicar a integridade do botão. Aí você vai dizer, Vitor, não é só puxar não. Eu digo, não. Eu vejo muita gente limpando a rosa, pegando a pétala e puxando assim, ó. Às vezes quebra, e quando eu puxo aqui, eu danifico a base aqui da rosa. A forma certa é eu dar, ó, um beliscãozinho aqui na pétala,
puxo para baixo e torço para o lado. Então esse é a forma correta da gente limpar uma rosa sem danificar a estrutura aqui embaixo da rosa, que é muito importante, que é onde sustenta as pétalas. Então eu consigo, ó, beliscar, puxar e torcer para o lado, e aí eu deixo o botão ele íntegro assim, ó, todo limpinho, prontinho. Vou fazer essa limpeza em todas as minhas rosas pra gente vir para a segunda etapa. Todas as rosas limpas, o que é que eu vou fazer agora? Ó, com a minha faca, eu vou pegar e vou remover aqui todas as folhas. Por que que a gente usa a faca? Porque se a rosa tiver espinhos, a gente vai, ó, com a pontinha da faca, passando delicadamente para retirada de todos os espinhos, e a gente consegue deixar o talinho dela sem nenhum espinho. Se você vê que é um tipo de rosa que não tem espinho, você pode remover as folhas com a mão mesmo, não tem problema nenhum. Cuidado que você precisa ter é de não passar a faca muito forte para ela rasgar aqui o caule da nossa rosa. Então passa de leve, é a pontinha mesmo da faca, você vai sentindo, você consegue remover. Eu já estou aqui, ó, com as minhas rosas todas limpinhas para a gente montar o nosso buquê. Dos 2 pacotes, eu desprezei aqui, ó, 5 rosas, porque elas estão bem feias, já muito machucada. Como é um buquê de noiva, a gente não vai botar rosa de segunda linha aqui no nosso buquê. Por quê? Eu sempre digo assim, ó, cuidado na escolha das rosas. As rosas de um buquê de noiva, ela aparecem em fotos muito de perto, principalmente fotos tiradas por fotógrafos de máquinas profissionais. Então a gente precisa ter cuidado para não usar nenhum tipo de flor, né, que seja de segunda linha, porque as imagens vão captar essa flor de uma forma muito próxima. E aí eu vou fazer a limpeza aqui da folhagem. Eu tô usando 2 massinhos. Aqui os massinhos na minha cidade a gente compra assim, ó, bem pequenininho, de ruscos. Essa é uma folhagem, ela é bastante, assim, ela dura bastante, ó. Ela vem em galinhos dessa forma. E aqui eu vou fazer a limpeza com a mão mesmo. Vou remover as folhas aqui para baixo, deixando só o pitoquinho aqui para cima. Aí você diz, Vitor, por que que essa necessidade é tão grande de limpar a rosa, limpar as folhagens, fazer essa limpeza principal? E eu sempre digo, ó, se a gente não limpa, quando a gente vai fazer a junção do buquê de noiva aqui no caule, que é onde a noiva vai segurar, se a gente deixa com esse acúmulo de folha, isso aqui vai ficar muito grosso. Além de ficar muito grosso, vai ficar um buquê muito pesado. Buquê grosso e pesado é ruim da noiva segurar, porque acaba que ela passa muito tempo com o buquê na mão. Então dá cãibra, incomoda. Então a gente faz essa limpeza, que é justamente para dar leveza ao buquê e ao mesmo tempo fazer com que o cabo dele ele fique o mais confortável possível. Então eu limpo mesmo, tá vendo? Eu vou deixar só a pontinha aqui da minha folhagem, que é o que vai aparecer em cima do buquê. Esse é um buquê bem clássico que a gente tá fazendo hoje. Inclusive fica aí no final do vídeo, que eu vou te dar uma dicasinha pra gente fazer um buquê de dama. E aí no buquê de dama, pra não ficar exatamente, eu não gosto, eu sempre digo isso, há uma regra assim total. Ó, essa folha tá muito amarelinha, eu vou descartar essa aqui, que ela tá feiosa. Não há uma regra única que diga assim, isso é certo, isso é errado. Mas lógico que quando a gente vai tratar de buquê de noiva, a noiva é a estrela principal da festa. Então a gente deixa o buquê dela exclusivo, diferente de tudo que a gente tem na decoração. Eu sigo essa linha. Por isso que a gente vai usar, para fazer o buquezinho da dama no final, um toquezinho da astromélia laranja, que ela tem um pouquinho de vermelhozinho escuro nas pontas, para fazer esse link e a gente conseguir fazer o buquê da noiva e o buquê da dama conversando entre si, mas deixar o buquê da noiva totalmente diferente. Isso aqui é o lato folha. Eu amo essa folhagem. Acho que ela é maravilhosa pra gente fazer qualquer tipo de arranjo. Ela é super delicada. Esse é um maço, ó, que a gente compra. Tá vendo? Quando a gente abre, ele vem aqui um bocadão. Geralmente vem galinhos assim. Pro buquê de noiva eu faço esse destrinche, tá vendo? E limpo do mesmo jeito. A gente vai dar só um toquezinho dele aqui no final. A gente vai dar um toquezinho dele no meio. Então ele não precisa ter muito. É uma folhagem que a gente vai usar, dando só uma beleza a mais aqui no buquê. É bem legal porque a lato folha ela não murcha.
Então a gente consegue utilizar ela até em arranjos artificiais, nessa pegada mais desidratada, né? Porque ela seca. Inclusive é uma folhagem que a gente consegue também tingir, dá muito certo, fica muito bonito na nossa decoração. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Tô fazendo a limpeza do mesmo jeito, transformando os galhos grandes em galhinhas pequenos para facilitar aí a montagem do nosso buquê. Flores aqui todas limpas, tá vendo? Arrumadinhas. Essa arrumação, essa preparação faz toda a diferença para quando a gente vier fazer a montagem do buquê. Se você está aqui pela primeira vez, não deixa de se inscrever no canal. Aqui eu te ensino tudo sobre festa, todos os truques, te dou todas as dicas. Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Vídeos novos toda segunda e quinta-feira às 22 horas. Acompanha a gente lá no Instagram para você ficar ligado, ligada em tudo que a gente tem feito aqui de produção para as nossas festas. Bancadinha pronta. Eu digo, ó, essa é a etapa mais importante do buquê de noiva. Não é nem tanto a montagem, mas é a gente preparar as nossas flores para que a gente consiga fazer a montagem aqui de uma forma tranquila e super rápida. Então tá tudo prontinho aqui. O que é que eu vou fazer? Pegar uma rosa que vai ser minha rosa central. Eu sempre digo assim, ó, meu palmo é 20 centímetros. Então 20 centímetros aqui da cabecinha da rosa para baixo vai ser onde eu vou segurar aqui o meu buquê. Essa mão é super importante porque a gente vai dar nela a fixação que a gente precisa para dar formato ao nosso buquê. Eu sempre digo de que buquê de noiva a gente geralmente, por isso que a gente precisa da bancada toda pronta, a gente não fica mexendo demais, a gente arruma as flores e começa a montagem para que a gente consiga montar ele de uma forma rápida e prática. Então, ó, uma rosa no meio, coloquei duas rosas do lado. O truque maior da montagem do buquê redondo, para que ele fique bem redondinho, ele arme meio que automático, é o cruzamento das flores. Então, flores que eu coloco do meu lado esquerdo, eu cruzo o talo para o lado direito. Então, essa vai ser a posição que vai ficar aqui na minha mão. E eu seguro meio que aqui, ó, só com o polegar e o indicador, tá vendo? E deixo os outros dedos soltos. Por quê? Porque esse meio aqui preso e aqui solto, ele vai cruzar os talos aqui embaixo e vai fazer com que o meu buquê arme. Se eu pegar e juntar ele retinho assim, a flor reta, vai ficar um buquê meio que pressionado para ele ficar amassado assim no meio. Então ele não dá esse formato de bola. Então aqui eu vou cruzando, tá vendo? Sempre de um lado para o outro. E vou automaticamente as rosas armas, tá vendo? Ó, ó como ela fica espaçada. E aí eu vou intercalando as flores que a noiva escolheu. Hoje é um buquê fácil, né, da gente montar, porque a gente só tem um tipo de flor básica aqui, que é a flor principal, que é a rosa vermelha. E aí a gente tá usando um pouquinho de folhagem. E além da folhagem a gente tá utilizando o lato folha, como uma folhagemzinha de acabamento. E aqui eu vou cruzando. E o meu buquê começa a tomar formato aqui arredondado. Então, ó, flor que eu botei de um lado, o talo vem pro outro. Aqui eu vou botando uma folhagemzinha intercalando. E aí você vai fazendo a distribuição circular aqui das flores. Vocês vão ver que eu não vou soltar o buquê hora nenhuma. O que é muito importante você acompanhar é fazer com que as rosas ela fiquem sempre no mesmo plano. Se você vê que tem uma rosa que ela está um pouquinho mais baixa, um pouquinho mais alta, você consegue, frouxa um pouquinho a mão aqui que você está segurando e consegue aprumar aqui a flor. O importante é de que, como esse é um buquê redondo bem tradicional, aquele bem redondinho mesmo, as rosas fiquem numa mesma altura. Então, ó, você vai colocando e vai arrodeando aqui a colocação das rosas para que ele vá fechando bem. E aí a gente vai conseguindo, ó, ir arredondando. Tá vendo como ele já vai crescendo? Aqui eu tô segurando na mesma posição que eu iniciei. Eu não preciso estar mexendo demais a mão.
Por isso a importância das rosas estarem todas limpas. A quantidade de rosas vai variar muito de acordo com o tamanho. A noiva de hoje não é uma noiva muito alta. Ela é uma estatura mediana, então a gente consegue fazer um buquezinho tamanho médio. Eu sempre digo que buquê de noiva não é para ser buquê de noiva pequeno. Pequeno é buquê de dama. A gente precisa estar tendo cuidado para que a gente consiga fazer um buquê de noiva proporcional ao tamanho da noiva. Então eu já estou com um buquê aqui ó, de mais ou menos 25 centímetros de diâmetro. É o tamanho ideal aqui para minha noiva. Olha só como ele está redondinho. Agora ó, com a folhagem eu vou vir e dar um acabamentozinho aqui por fora, tá vendo? E deixo ela aparecendo aqui em volta do buquê. Vou dar esse acabamento circular. Então, ó, coloquei a folhagem e agora eu venho com a lata-folha do mesmo jeito, dando um acabamentozinho aqui por fora. Eu recebo muitas perguntas de vocês, Vitor, um buquê de noiva eu posso fazer com quanto tempo? Como é que eu armazeno ele até a hora da festa? Então fica no vídeo até o final, que eu vou te mostrar os segredos aqui, como é que eu boto ele na geladeira. Eu não tenho geladeira de flor, então ele fica na geladeira comum mesmo dessa de casa. Fica até o final, que eu vou te mostrar como é que a gente armazena um buquê para que ele fique seguro até a hora da festa. Então olha só como ele está redondinho. Aqui a parte de trás, eu estou segurando aqui até agora. Como eu falei, preste atenção, porque se tiver alguma rosa que esteja ou muito afundadinha ou muito para cima, a gente faz esse ajuste nesse final aqui antes de amarrar. Eu deixei as rosas bem redondinhas, tá vendo? Folhagens distribuídas aqui ao redor. Olha o pé como ele está cruzado, aberto aqui embaixo. Essa é a certeza de que eu cruzei as rosas. É porque quando eu cruzo as rosas, os talos no final eles ficam bem abertos. Então olha só, meu buquê aqui quase pronto. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pedacinho do fitilho. Eu uso esse fitilho de nylon branco. E aí eu vou amarrar, ó, apertar bem. Essa amarração é super importante. Você apertar bem porque é ela que vai segurar aqui as rosas no lugar. Dei 2 nó e meu buquê prontinho aqui, olha só. Vem ver aqui de pertinho como é que ficou aqui a amarração e esse acabamento aqui na parte de trás. Ele bem igualzinho aqui em cima, tá vendo? Tá uma meia bola. Olha a parte de trás aqui, olha os cabos como eles ficam abertos aqui pra baixo. A parte que eu segurei, tá vendo? Bem apertadinha aqui com o cordão. Dei 2 nozinhos. E agora aqui com a tesoura eu vou aparar esse excesso de talos. Para eu fazer aqui o acabamento final com a minha fitinha floral tape. Deixei 2 perninhas do cordão, porque aqui eu vou enrolar ele aqui, ó, segurando, fechando aqui os talos. E aqui eu vou dar um nó, apertando bem. Vou mostrar pra vocês como é que isso vai ficar. Então eu cruzei aqui, olha só, com o mesmo cordão que eu amarrei aqui em cima, eu fiz o cruzamento aqui pra baixo. Fitinha floral tape, essa fitinha verde, ela é própria para buquê. Ela tem uma colinha, então quando a gente enrola ela aqui no buquê, a gente vai dando uma leve puxadazinha, porque aí vai liberando a cola. E aí a gente consegue fazer com que ela fixe bem aqui nos talos.
Inclusive eu vou deixar o link aí se você não tem facilidade de encontrar aí na sua cidade, onde você consegue comprar. Pela internet, mas é uma fitinha, ela é baratinha, ela não é cara. E ela consegue dar esse acabamento final que o buquê precisa. E agora sim, olha só o nosso buquê aqui todo prontinho. Olha o acabamento como ficou legal. Bem redondinho, tá vendo? Um tamanho legal aqui pra noiva. Vamos fazer agora a montagem do buquê da dama. Pra daminha eu vou usar aqui, ó, a astromélia. Como eu tinha falado pra vocês. Da mesma forma eu vou fazer a retiragem dessas folhas maiores da astromélia para ele ficar bem delicado. É um buquezinho bem pequenininho. Eu vou usar aqui, ó, 6 rosas, 5 hastezinhas de astromélia e um pouquinho aqui da latofolha. Então com a astromélia eu vou botar ela aqui para ser minha flor central. Como é um buquezinho de dama, em vez de 20 centímetros, como eu segurei da outra vez, eu vou segurar com 10, para que ele fique um buquezinho bem delicado. E aí vou intercalando aqui, ó, as minhas rosas. Então botei uma astromélia no meio e cruzei aqui com 3 rosas, tá vendo? Eu fiz uma pirâmide com as rosas, mais ou menos certinha, e com a astromélia eu intercalei. Agora eu vou fazer uma carreirinha aqui com a astromélia, arrodeando as rosas. Então coloquei, ó, uma astromélia no meio, 3 rosas, e aí circulei com o restante da minha astromélia. Agora eu vou pegar um galinho aqui de latofolha e vou dar uma circulada em todo o meu buquê. A latofolha ela vai dando o acabamento e vai dando um volumezinho a mais. É um buquê pequenininho, a daminha é bem pichototinha. Então tanto o buquê da noiva como o buquê da dama, a gente vai levar em consideração a estatura tanto da criança como da noiva. E agora eu vou colocar aqui minhas outras rosas. Vou dar um toquezinho com a folhagem e vou fazer o acabamento final aqui do mesmo jeito com a latofolha. Percebeu que eu segurei do mesmo jeito até o final. Com a fitinha aqui, eu vou do mesmo jeito amarrar bem aqui em cima. Vou cortar aqui o excesso. Buquê de dama, principalmente quando as meninas são pequenininhas, a gente precisa ter muito cuidado com o peso, porque às vezes elas deixam o buquê arriar. Mas olha só como ficou mimoso. Aqui do mesmo jeito, com a minha fitinha floral, eu vou fazer o acabamento. Vocês perguntam muito de preço, e eu sempre digo que aqui no YouTube a gente tem uma política de não falar de preço, porque os vídeos no YouTube ficam aí disponível por muito tempo, muitos anos, e acaba que os preços ficam defasados, né? Então, para a gente evitar uma defasagem grande quando o vídeo está já há bastante tempo aqui disponível, a gente evita falar de preço aqui no YouTube, mas a gente pode conversar lá no Instagram. Mais um motivo aí de você acompanhar, se inscrever lá no Instagram, seguir a gente, e lá a gente pode falar de preço.
Mas olha só que mimoso que ficou. Um buquezinho de dama que linka com o buquê da noiva, tá vendo? Por conta das rosas vermelhas. Mas que tá bem diferente aqui do buquê da noiva. Não faz o buquê de dama igual ao buquê da noiva. O buquê da noiva precisa ser um buquê totalmente diferente para que de fato cause esse impacto. Vocês sempre me perguntam como é que eu armazeno o buquê antes de eu entregar ele para a noiva. E uma pergunta também muito comum aqui no canal é com quanto tempo eu posso montar o buquê da noiva. Eu digo, ó, isso vai variar muito de acordo com dois fatores super importantes. A qualidade das flores que você está montando o seu buquê. E aí quando eu digo qualidade, eu estou me referindo tanto à qualidade a nível de se a flor foi colhida há muito tempo, se está uma flor novinha, como também o tipo da flor. Então tem flores que a gente sabe que são mais delicadas. Tem flores que são mais firmes, mais fortes, aguentam mais tempo, até na questão da fora d'água, né? Então é uma flor, por exemplo, que não murcha, ela tende a secar. Então esses fatores do tipo da flor você vai levar em consideração. Eu sou aqui do Nordeste, então minha cidade é super quente, é uma cidade litorânea, faz sol praticamente o ano inteiro. Então quando eu vou montar um buquê de noiva, por exemplo, se eu estou usando copo de leite, se eu estou usando hortênsias, então eu preciso ter um cuidado a mais com essas flores, porque são flores que são mais delicadas. Nesse caso, a rosa não é uma flor boa, ela aguenta bem, então eu consigo montar meu buquê sempre na véspera. Então eu sempre sigo dessa forma. Se meu casamento é no sábado, na sexta-feira de noite eu faço todos os acessórios. Buquê da noiva, buquê da dama, lapela dos homens, e deixo tudo prontinho, armazenado dessa forma que eu vou mostrar para vocês, na minha geladeira comum mesmo, geladeira de cozinha. Eu não tenho uma geladeira de flor, e dessa forma eu consigo manter o meu buquê aí tanto feito na véspera, né? Eu acho que também não tem necessidade de você fazer um buquê com 2, 3 dias de antecedência do casamento. Você pode fazer na véspera, armazenar ele dessa forma. Então o que é que eu faço? É um balde. Geralmente eu trabalho muito com flor. Quem trabalha com flor, a gente usa muito esses baldes que são de manteiga, né? Dessa parte de comida de restaurante, de padaria. Então ele tem é um balde que tem uma boca boa. E aí eu botei água aqui, ó, 3 dedinhos, 4 dedinhos de água aqui no balde, e eu vou botar o meu buquê aqui em pezinho. Vem ver aqui de pertinho como é que ele fica aqui dentro do balde. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, tô com ali 4 dedinhos de água e eu vou botar o buquê aqui dentro, tá vendo? Ele fica em pezinho, ó, então isso ajuda pra que ele não deforme. E você vê, ó, que ele tá dentro do balde. Olha só aqui o rente com balde, tá vendo? Você quase não aparece. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar um papel jornal. Eu molhei esse papel, ensopei mesmo, tá vendo? Deixei cair o excesso de água e vou cobrir aqui o balde. Cubro mesmo, tá vendo? Cobri aqui, ó, todo o meu balde. E agora eu venho com uma sacola de plástico e cubro. Só enrolo aqui e coloco o meu buquê dessa forma dentro da minha geladeira normal de cozinha. O importante na geladeira é você colocar na parte de baixo. Flor, ela não pode ser colocada na parte de congelador. A gente coloca para refrigerar na parte de baixo, aquela parte quando a gente guarda verdura. A gente cobriu com a camadazinha de papel. Você pode usar papel jornal, você pode usar uma folha de revista, você pode usar aqueles encartes de supermercado que distribui na rua. Então esse papel molhado, ele vai quebrar a frieza direta da geladeira. Então eu boto um plástico para que a frieza não puxe, porque por exemplo, quando fica na geladeira, se eu deixar só o papel, a geladeira com um geladinho ia secar o papel. Então quando eu boto essa camada de plástico, pode ser uma sacola de supermercado, um saco de lixo, eu estou protegendo para quê? Para que a frieza bata no papel, mas ela não sugue a água. Então eu deixo desse jeitinho aqui, o talo está encostando na água, então as minhas rosas elas vão beber água, porque o balde aqui está com 4 dedinhos de água, e eu tenho essa proteção para a frieza da geladeira não bater direto no meu buquê. Então esse é o truque da gente armazenar, e aí você pode ficar tranquila, você seguir todos esses passos, seu buquê consegue aí durar 2, 3 dias sem problema nenhum.
Então esse foi nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar seu like aqui no vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai casar, com alguém que você sabe que gosta de arranjos florais, de buquê de noiva. Te vejo aqui, tô deixando aqui ó, no final os links de outros vídeos de buquês de noiva para você ver. Olha só que maravilha. Então acompanha, maratona aí os vídeos, tá joia, pessoal? Te vejo no próximo vídeo. Tchau!